A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe você e sua casa. Hoje o Espírito Santo quer acalmar corações inquietos. Há momentos em que o peito aperta, o pensamento se perde, o sono vai embora e a alma parece correr sem saber para onde. Isso tem um nome: ansiedade. Mas antes de ser um inimigo, a ansiedade é um sinal, um chamado silencioso que o coração faz dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho. Deus não nos condena por sentir. Ele nos acolhe. Ele conhece cada batida acelerada, cada lágrima contida, cada pensamento que você tenta organizar no meio da confusão. A ansiedade não é um castigo. É um lembrete de que precisamos voltar à presença do Senhor. E é nesse retorno que encontramos descanso. Porque Deus não quer apenas que você suporte, Ele quer que você viva com paz. Há dias em que parece que a mente não para, e você se pergunta se algum dia voltará a ter tranquilidade. Nesses dias o Pai se aproxima e sussurra: Vem a mim, filho amado, e eu te darei descanso. A ansiedade nos faz olhar para o que não controlamos, mas Deus nos convida a olhar para quem está no controle. Ela tenta roubar o futuro, mas o Senhor nos chama de volta ao presente dizendo: Eu estou aqui agora. Hoje eu quero te convidar a respirar com fé, a abrir o coração e permitir que o Espírito Santo renove sua mente. Talvez o mundo lá fora continue agitado, mas dentro de você, Deus pode construir um refúgio de paz. Diga em silêncio: Senhor, eu reconheço a minha ansiedade e coloco tudo em tuas mãos. E quando essa entrega acontece, algo muda. A alma que antes corria sem direção começa a caminhar de novo, agora guiada pela mão de Deus. Ele não rejeita quem o busca, não despreza quem confessa fraqueza, não se afasta de quem chora pedindo ajuda. O amor de Deus não é um conceito, é um abraço que acalma. E é nesse abraço que começamos a entender. A ansiedade é um convite à dependência. Ela nos lembra que não somos de ferro, que não precisamos ser fortes o tempo todo, porque o nosso Pai é a força que nos sustenta. Então agora, ore comigo. Senhor, ensina-me a descansar em Ti. Quando o medo me dominar, quando o coração acelerar, quando eu não conseguir entender o que sinto, segura a minha mão. Fala comigo no meio da confusão e faz calar o que me atormenta. Transforma a minha inquietação em fé e a minha dúvida em confiança. Eu não quero viver sob o peso da ansiedade, mas sob a leveza da Tua presença. Amém. E assim começamos essa caminhada, onde cada versículo será um passo em direção à paz. Deus vai falar contigo hoje, e o teu coração vai aprender a repousar nele. A palavra de Deus em Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é uma das promessas mais profundas da Bíblia. Ela não nos diz que a ansiedade nunca virá, mas nos ensina o que fazer quando ela vier. A ansiedade quer ocupar o lugar da oração, quer reinar sobre os pensamentos, quer controlar o que ainda nem aconteceu. Mas o Espírito Santo hoje te lembra: Filho, a ansiedade se dissolve quando o coração ora. Não é sobre não sentir, é sobre o que você faz quando sente. Deus não exige que você seja uma fortaleza. Ele apenas pede que você apresente o coração do jeito que está. A oração é esse ato sagrado de colocar tudo diante do Senhor, sem máscaras, sem discursos, sem ensaios. É quando você diz: Pai, eu não sei como resolver, mas confio que Tu sabes. E veja o que o versículo promete: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa paz não vem porque o problema foi resolvido. Ela vem antes, no meio da luta, quando o Espírito Santo entra na alma e acalma o turbilhão. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. A presença de Cristo que silencia o medo e cobre o coração com serenidade. Agora imagine o Senhor se aproximando de você neste momento. Imagine Jesus te olhando com amor e dizendo:
Não carregue mais o que eu já pedi para colocar em minhas mãos. Quando a mente se enche de preocupações, a fé precisa falar mais alto. A cada respiração você pode dizer: Senhor, eu te entrego isso. Entregar é mais do que um gesto, é um descanso. É o ato de tirar o peso dos ombros e colocar sobre o altar. É confiar que, enquanto você ora, Deus trabalha. Porque Ele nunca está distante. Ele está agindo até quando você não vê. Vamos orar. Pai amado, diante da Tua palavra, eu coloco as minhas inquietações. Tantas vezes, o meu coração corre antes do Teu tempo. Tantas vezes, eu tento resolver o que só o Senhor pode fazer. Mas hoje, Senhor, eu me rendo. Entrego as preocupações que me roubam o sono, os medos que me paralisam, as perguntas que eu não consigo responder. Guarda o meu coração e a minha mente, Senhor, com a Tua paz. Que o Teu Espírito Santo preencha os espaços vazios da minha alma e que eu sinta neste instante o Teu abraço. Ensina-me a agradecer mesmo sem entender, a louvar mesmo sem ver, a confiar mesmo sem sentir, porque o Senhor é fiel e em Ti eu posso descansar. Em nome de Jesus. Amém. A paz que vem de Deus não é passageira, é eterna. Ela guarda, protege, envolve. E quando essa paz chega, o coração que antes tremia encontra abrigo no amor do Pai. O que era peso começa a se tornar leveza. O que era angústia começa a se tornar louvor. E você começa a perceber que Deus está movendo algo que você ainda não pode ver. A palavra de Deus em Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é uma das promessas mais profundas da Bíblia. Ela não nos diz que a ansiedade nunca virá, mas nos ensina o que fazer quando ela vier. A ansiedade quer ocupar o lugar da oração, quer reinar sobre os pensamentos, quer controlar o que ainda nem aconteceu. Mas o Espírito Santo hoje te lembra: Filho, a ansiedade se dissolve quando o coração ora. Não é sobre não sentir, é sobre o que você faz quando sente. Deus não exige que você seja uma fortaleza. Ele apenas pede que você apresente o coração do jeito que está. A oração é esse ato sagrado de colocar tudo diante do Senhor, sem máscaras, sem discursos, sem ensaios. É quando você diz: Pai, eu não sei como resolver, mas confio que Tu sabes. E veja o que o versículo promete: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa paz não vem porque o problema foi resolvido. Ela vem antes, no meio da luta, quando o Espírito Santo entra na alma e acalma o turbilhão. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. A presença de Cristo que silencia o medo e cobre o coração com serenidade. Agora, imagine o Senhor se aproximando de você neste momento. Imagine Jesus te olhando com amor e dizendo: Não carregue mais o que eu já pedi para colocar em minhas mãos. Quando a mente se enche de preocupações, a fé precisa falar mais alto. A cada respiração, você pode dizer: Senhor, eu te entrego isso. Entregar é mais do que um gesto, é um descanso. É o ato de tirar o peso dos ombros e colocar sobre o altar. É confiar que, enquanto você ora, Deus trabalha, porque Ele nunca está distante. Ele está agindo até quando você não vê. Vamos orar. Pai amado, diante da Tua palavra, eu coloco as minhas inquietações. Tantas vezes o meu coração corre antes do Teu tempo. Tantas vezes eu tento resolver o que só o Senhor pode fazer. Mas hoje, Senhor, eu me rendo. Entrego as preocupações que me roubam o sono, os medos que me paralisam, as perguntas que eu não consigo responder. Guarda o meu coração e a minha mente, Senhor, com a Tua paz. Que o Teu Espírito Santo preencha os espaços vazios da minha alma e que eu sinta neste instante o Teu abraço. Ensina-me a agradecer mesmo sem entender, a louvar mesmo sem ver, a confiar mesmo sem sentir. Porque o Senhor é fiel e em Ti eu posso descansar.
Em nome de Jesus. Amém. A paz que vem de Deus não é passageira, é eterna. Ela guarda, protege e envolve. E quando essa paz chega, o coração que antes tremia encontra abrigo no amor do Pai. O que era peso começa a se tornar leveza. O que era angústia começa a se tornar louvor. E você começa a perceber que Deus está movendo algo que você ainda não pode ver. Há palavras na Bíblia que soam como um abraço de Deus, e este versículo é uma delas. O Senhor não apenas fala, Ele garante. Ele não apenas consola, Ele sustenta. E quando Ele diz, não temas porque eu sou contigo, Ele está dizendo, eu estou presente mesmo quando tudo parece ausente. A ansiedade, muitas vezes, nasce do medo. O medo de perder, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente, o medo de estar só. Mas o Senhor, com voz mansa e firme, responde a cada um desses medos dizendo, eu sou contigo. E é essa presença que transforma o coração. Deus não promete que o caminho será fácil, mas Ele promete estar ao teu lado em cada passo. Ele te fortalece quando as forças acabam. Ele te ajuda quando as mãos tremem. Ele te sustenta quando as pernas já não aguentam mais caminhar. E a destra da sua justiça, essa expressão tão linda, é o símbolo da mão poderosa de Deus que segura o que está prestes a cair. Quantas vezes você se sentiu no limite? Quantas vezes orou dizendo, Senhor, eu não consigo mais? Pois é exatamente nesse ponto que a graça se revela. É nesse momento que o Senhor sussurra, você não precisa conseguir sozinho porque eu estou contigo. Respire fundo agora. Sinta a presença do Senhor no silêncio. Ele está perto, mais perto do que o ar que você respira. O medo tenta te convencer de que você está sozinho, mas a fé te lembra. Deus está segurando você agora. Vamos transformar este versículo em oração. Senhor, a tua palavra diz, não temas, porque eu sou contigo. E hoje eu me agarro a essa promessa. O medo tem tentado me dominar. O desespero tem batido à porta. Mas eu escolho confiar. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu sustento. Quando a ansiedade me rouba a paz, que a tua voz me traga de volta. Quando eu me sentir fraco, fortalece-me. Quando eu duvidar, lembra-me que tu és fiel. Não permitas que eu me esqueça de que o teu amor me envolve por todos os lados. Eu descanso em ti, Senhor, e declaro com fé, não temerei, porque tu estás comigo. Amado irmão, cada vez que o medo vier, repita dentro da alma, Senhor, tu és comigo. Não há força maior do que essa certeza. Ela atravessa o tempo, as dores, as noites de silêncio e chega ao coração como uma luz suave, dizendo, ainda há paz para você. Porque onde o Senhor está, o medo não permanece. E onde há fé, a ansiedade começa a perder o poder. Hoje, o Senhor te sustenta com sua mão. E essa mão não falha, não solta, não esquece. Descanse nesse amor. E lembre-se, a presença de Deus é o antídoto para toda a ansiedade. Essas palavras de Jesus são como um bálsamo para o coração cansado. Elas chegam quando a mente está cheia de preocupações, quando o futuro parece incerto e quando o medo do e se começa a crescer dentro de nós. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Jesus não está nos pedindo indiferença. Ele está nos ensinando confiança. A ansiedade muitas vezes nasce da pressa em querer resolver o que ainda nem chegou. Queremos antecipar dores, controlar o que está fora do alcance e planejar aquilo que só Deus pode conduzir. Mas o Senhor nos convida a viver um dia de cada vez, com fé suficiente para o hoje e confiança suficiente para entregar o amanhã. Cada dia tem seu peso, sua graça e seu propósito. O problema é que, às vezes, carregamos o peso de ontem, as dúvidas de hoje e os medos de amanhã, tudo ao mesmo tempo. E o coração, sobrecarregado, perde a paz. Mas Jesus, com ternura, diz, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, cuide do agora, entregue o depois. Imagine o Senhor te olhando nos olhos neste momento e dizendo, filho, hoje é o dia que eu te dei. Não desperdice o presente com o medo do futuro. O amanhã está nas minhas mãos
e eu nunca falhei. Há algo profundamente libertador em entregar o futuro nas mãos de Deus. Quando você diz, Senhor, cuida do amanhã, o céu se move, porque o Pai conhece o que você ainda vai viver e já está preparando cada detalhe. Talvez o que te tira o sono não seja o hoje, mas o que pode acontecer. Mas o Senhor te diz agora, eu já estou no amanhã, preparando o caminho por onde você vai passar. Nada escapa ao controle de Deus, nem o tempo, nem as circunstâncias, nem os ventos que sopram contra você. Vamos orar. Senhor Jesus, ensina-me a descansar no teu tempo. Tantas vezes o medo do futuro rouba o meu presente e eu acabo esquecendo de viver o agora contigo. Hoje, Senhor, eu entrego o amanhã nas tuas mãos. Tudo o que me preocupa, o que eu não entendo, o que ainda não chegou, está agora diante do teu trono. Dá-me sabedoria para viver o dia de hoje com fé e confiança para crer que o amanhã será cuidado por ti. Que eu aprenda a viver um dia de cada vez, com o coração cheio de gratidão e esperança. Que cada manhã seja um novo encontro contigo e cada noite um descanso na tua fidelidade. Eu confio, Senhor. O meu futuro está seguro em ti. Em nome de Jesus. Amém. E assim, o coração começa a respirar novamente, porque quando você para de carregar o amanhã, o hoje se torna mais leve. Quando você confia no Deus que já está no futuro, o presente se enche de paz. Então, hoje, repita essa pequena oração. Hoje, Senhor, cuido de hoje. Amanhã, confio a ti. E com essas palavras, você estará vivendo exatamente o que Jesus ensinou. A fé simples e profunda que transforma a ansiedade em descanso. Há momentos em que a ansiedade parece um inimigo invisível. Ela chega sem ser convidada, aperta o peito, acelera o pensamento e faz o coração duvidar de si mesmo. Mas a palavra de Deus vem como uma espada que corta toda essa confusão interior. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e a todos nós, esta verdade eterna. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo, a ansiedade, o descontrole emocional não vem de Deus. O que vem de Deus é força, equilíbrio e amor. A ansiedade grita dentro de nós, mas o Espírito Santo fala baixinho, e sua voz é paz. Muitos acreditam que a fé elimina o medo, mas a fé, na verdade, o redireciona. O medo pode até bater a porta, mas a fé é quem decide se ele entra. E quando o Espírito Santo habita em nós, há um poder silencioso que vence a tempestade interior. Não é um poder humano, é o poder divino que diz à alma, acalma-te, porque eu estou contigo. Deus não quer que você viva dominado pelos pensamentos ansiosos. Ele quer que você se lembre de que o Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse Espírito é amor, amor que cura o medo. Esse Espírito é poder, poder que vence o caos. Esse Espírito é moderação, equilíbrio que traz clareza à mente. Quando a ansiedade vier, declare em oração: Espírito Santo, tu habitas em mim. Não me deixes ser guiado pelo medo, mas pela tua paz. Dá-me domínio sobre os meus pensamentos, serenidade para respirar, coragem para enfrentar o que preciso e amor para não endurecer o coração. Vamos orar juntos agora. Senhor, a tua palavra me lembra que o medo não vem de ti. Eu não aceito viver refém da ansiedade. Renova em mim o teu espírito de poder, de amor e de moderação. Quando a minha mente se perder em preocupações, traz-me de volta à tua presença. Quando o coração se acelerar, faz-me lembrar que o teu espírito é equilíbrio. Quando o medo tentar me dominar, que o teu amor me envolva e me fortaleça. Eu declaro, pela fé, que não fui criado para viver com medo, mas para caminhar em confiança. O Senhor está comigo, o teu espírito habita em mim, e a tua força me sustenta. Em nome de Jesus. Amém. A presença do Espírito Santo é como uma brisa suave que apaga o incêndio da ansiedade. Ela não vem com barulho, mas com certeza. Não vem com promessas humanas, mas com paz divina.
Lembre-se, você não é refém das suas emoções. O Espírito Santo te dá domínio sobre elas. Quando a ansiedade quiser te dominar, levante o coração e diga: eu tenho o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E essa simples declaração tem o poder de mudar o ambiente ao seu redor e dentro de você. Porque onde o Espírito Santo habita, o medo se cala. E onde há amor, o coração volta a respirar em paz. O salmista, inspirado por Deus, nos convida a um gesto de entrega profunda. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Não é apenas contar a Ele o que nos preocupa, é lançar. É tirar o fardo das costas e colocar diante do trono de Deus. A palavra lançar aqui carrega força. É como quem joga fora o peso que já não pode mais suportar. Talvez você esteja há dias tentando ser forte, tentando sorrir quando o coração está cansado, tentando dormir quando a mente não para, tentando mostrar que está bem, quando por dentro há um cansaço que só Deus conhece. Mas a palavra vem como um convite divino. Lança sobre mim o teu cuidado. O Senhor está dizendo: filho, eu não quero ver você carregando o que eu já prometi sustentar. E a promessa continua: Ele te susterá. Isso significa que Deus não vai apenas ouvir, Ele vai sustentar. Ele não vai apenas confortar, Ele vai segurar você de pé. Mesmo quando nada mudar do lado de fora, algo muda dentro. O coração aprende a descansar. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, achando que fé é nunca fraquejar? Mas Deus te lembra hoje. Fé também é saber parar, respirar e entregar. Fé é confiar que quando você solta, Deus segura. Fé é acreditar que mesmo sem ver, há mãos invisíveis sustentando você agora. Feche os olhos e imagine colocar cada preocupação sobre o altar do Senhor. Veja-se diante dele, depositando uma a uma: as dívidas, a saúde, os filhos, a solidão, o medo, o futuro. E agora ouça Deus dizendo ao seu coração: deixa aqui, eu cuidarei. Vamos orar juntos. Senhor, o teu servo Davi nos ensinou a lançar os cuidados sobre ti, porque tu sustentas os teus filhos. Hoje eu venho, Senhor, e coloco diante de ti tudo o que tem tirado a minha paz. Lanço o peso da preocupação, o medo de falhar, a dor que eu não consigo entender. Lanço o que eu não posso controlar e declaro: o Senhor é o meu sustento. Quando as forças me faltarem, tu me levantarás. Quando eu vacilar, tu me firmarás. Quando eu duvidar, lembra-me que jamais permitirás que o justo seja abalado. Eu descanso nas tuas promessas, Senhor. Eu descanso em ti. Em nome de Jesus, amém. Enquanto você ora, algo invisível acontece. O fardo vai se tornando leve. O peito respira, a mente desacelera, o coração sente paz. Não porque o problema desapareceu, mas porque Deus está sustentando você no meio dele. O Senhor não promete ausência de lutas, mas promete presença em todas elas. E quando Ele está presente, nada pode te derrubar. Repita dentro da alma: eu lancei o meu cuidado sobre o Senhor, e Ele me sustentará. E quando a ansiedade quiser voltar, diga a si mesmo: eu já entreguei, está nas mãos de Deus. Essa é a fé que descansa, a fé que confia, a fé que não se desespera porque sabe: Deus sustenta o justo. Há momentos em que as palavras se tornam pequenas diante da agitação da alma. A mente corre, o coração se aperta e o silêncio parece impossível. Mas Deus, em sua infinita ternura, sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é uma ordem fria, é um convite cheio de amor. É o Pai dizendo: pare de lutar sozinho, pare de tentar entender tudo. Apenas aquieta-te, porque eu ainda estou aqui. A ansiedade quer te empurrar para a pressa, mas Deus quer te conduzir à presença. Quando Ele diz: aquietai-vos, está pedindo que o coração descanse nele, mesmo que o corpo ainda esteja cansado, mesmo que a mente ainda tente resistir. Aquietar-se é uma forma de fé. É dizer com o silêncio o que as palavras já não conseguem: eu confio. A ansiedade faz barulho dentro de nós,
pensamentos atropelados, medos imaginados, perguntas sem resposta. Mas Deus fala no silêncio. E é por isso que o inimigo tenta te manter ocupado, distraído, sobrecarregado. Porque sabe que quando você se aquieta, a voz de Deus se torna audível. Deus está dizendo ao teu coração: eu sou Deus sobre o teu futuro. Eu sou Deus sobre as tuas dores. Eu sou Deus sobre o que você perdeu. Eu sou Deus sobre o que ainda virá. E enquanto você se aquieta, eu trabalho. Quantas vezes você orou e sentiu que o céu estava calado? Mas talvez o silêncio não fosse ausência, fosse resposta. Porque há momentos em que Deus fala mais na calma do que na resposta imediata. Aquietar-se é aprender a ouvir o que o barulho da pressa não deixa escutar. Vamos orar. Senhor, a tua voz me chama à quietude. Eu tenho corrido, pensado demais, temido demais, mas agora diante de ti eu paro. Aquieta a minha alma, Pai. Faz cessar o ruído dos meus pensamentos. Silencia a voz do medo e deixa que só a tua voz permaneça. Ensina-me a confiar, mesmo quando não vejo saída. Que o teu Espírito Santo me envolva neste momento com tua paz. Eu reconheço, tu és Deus. Tu és o Deus que governa o tempo, as circunstâncias e o meu coração. Em ti, eu encontro descanso. Agora, respire devagar e sinta o que acontece dentro de você. O ar entra como consolo e sai como entrega. O coração desacelera e a alma começa a ouvir o que antes não conseguia, o som suave da presença de Deus. Quando o Senhor diz, aquietai-vos, Ele está restaurando a tua comunhão com o céu. Porque quando o corpo e a mente se calam, o espírito começa a ouvir. E o que se ouve é simples, mas poderoso. Eu sou Deus. Essa frase carrega tudo o que você precisa. Ela é abrigo, é promessa, é certeza. Você não precisa controlar o que pertence a Deus. Apenas descanse na verdade eterna de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, quando a ansiedade quiser te dominar novamente, feche os olhos e diga, eu me aquieto, porque o Senhor é Deus. E nesse instante, o céu toca a terra e o coração encontra paz. Há um tipo de ansiedade que nasce quando tentamos entender tudo. Queremos respostas, planos, garantias, mas Deus, com ternura e sabedoria, nos ensina através de provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é uma confiança parcial, daquelas que creem só quando tudo vai bem. É uma confiança inteira, que permanece mesmo quando o caminho parece nublado. É quando a fé diz, eu não entendo, mas confio. A ansiedade se alimenta da necessidade de controle. Ela cresce quando achamos que, se não compreendermos o que está acontecendo, Deus também não está agindo. Mas a fé verdadeira nasce justamente no invisível. Ela floresce quando não há explicação, mas há entrega. Não te apoies no teu próprio entendimento. Quantas vezes a mente tenta resolver o que só o coração em oração consegue compreender? Deus não te pede que entenda, Ele te pede que confie, porque há caminhos que só fazem sentido depois que Ele te conduz por eles. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Isso quer dizer, envolve Deus em tudo, nas decisões, nas preocupações, nas esperas, nos silêncios. Quando você convida o Senhor para dentro da tua rotina, até o comum se torna sagrado. E quando Ele é reconhecido, o versículo promete, Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, Ele vai alinhar o que está torto, clarear o que está confuso, consertar o que o medo distorceu. Há caminhos que parecem sem direção, mas Deus está endireitando agora. Talvez não da forma que você imaginou, mas da forma que a eternidade planejou. Porque o que Deus faz, Ele faz por amor, e o amor dele nunca erra o alvo. Vamos transformar essa verdade em oração. Senhor, hoje eu escolho confiar em Ti com todo o meu coração. Eu reconheço que tantas vezes tentei entender o que só o Teu Espírito pode revelar. Perdão, Senhor, por apoiar-me no meu próprio entendimento, por tentar resolver com lógica o que é espiritual. Hoje eu entrego as dúvidas, os caminhos incertos, os planos que ainda não se cumpriram.
Reconheço a Tua presença em cada passo da minha vida. Guia-me, Senhor, pelas Tuas veredas de paz. Endireita o que eu torci com o medo, cura o que eu feri com a pressa e alinha o meu coração à Tua vontade. Eu confio, mesmo sem ver. Eu descanso, mesmo sem entender, porque o Senhor é fiel e a Tua mão me conduz. Em nome de Jesus, amém. Confiança é a oração silenciosa que Deus mais ouve. Ela não precisa de palavras bonitas, apenas de entrega sincera. E toda vez que a ansiedade quiser te fazer duvidar, repita para si mesmo: eu confio no Senhor de todo o meu coração, porque essa é a fé que sustenta os dias difíceis. Essa é a confiança que transforma o medo em paz. E essa é a promessa. Quando você reconhece Deus nos teus caminhos, Ele te conduz para o lugar certo, no tempo certo. Há algo de profundamente consolador nessa declaração. O Senhor é o meu ajudador. Não é uma figura de linguagem, é uma verdade espiritual. Deus não apenas observa a tua vida, Ele te ajuda. Ele participa, intervém, te levanta, te sustenta e te guarda. A ansiedade, muitas vezes, nasce da sensação de estar sozinho diante da batalha. Mas este versículo é como um lembrete do céu. Você nunca esteve só. O mesmo Deus que te criou é o Deus que te acompanha em cada detalhe. E quando o autor de Hebreus escreve: podemos com confiança dizer, ele está nos ensinando algo precioso. A fé também se declara. Há poder em dizer em voz alta: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Essas palavras não são apenas consolo, são armas espirituais, porque toda vez que você declara isso, o medo perde força. O inferno se cala e o coração se enche de fé. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece grande demais, uma dor, uma perda, um futuro incerto. Mas o Senhor te diz: você não precisa enfrentar sozinho. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou contigo. Deus não promete evitar todas as lutas, mas promete estar nelas contigo. E quando o Senhor é o teu ajudador, o impossível se torna terreno fértil para milagres. Vamos orar. Senhor, a tua palavra me ensina que eu posso dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. E é isso que eu declaro agora, com toda a fé do meu coração. Mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que o medo tente me cercar, eu sei que tu estás comigo. Tu és o meu ajudador, o meu refúgio, o meu amparo constante. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que eu nunca caminho só. Quando eu me sentir fraco, vem com tua força. Quando eu me sentir perdido, vem com tua direção. Quando a ansiedade me perturbar, vem com a tua paz. Eu coloco diante de ti tudo o que tem pesado sobre mim e confio que tu estás agindo. O Senhor é o meu ajudador e por isso não temerei. Em nome de Jesus, amém. Agora deixa que essa verdade entre fundo no teu coração. O Senhor é o teu ajudador. Isso significa que você não está à mercê das circunstâncias. Você está nas mãos do Deus que tudo governa. Repita com fé, em pensamento ou em voz baixa: o Senhor é o meu ajudador. Essas palavras são como um escudo espiritual. Elas te lembram que onde a tua força acaba, começa o agir de Deus. E quando o medo quiser voltar, diga: eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Não importa o que o dia traga, nem o que a vida peça. O Deus que te ajuda não dorme, não se atrasa, não falha. Ele é o teu socorro presente nas horas de angústia e o teu coração pode descansar nessa certeza. Nunca te faltará ajuda vinda do céu. Este versículo é um testemunho de quem experimentou o poder da presença de Deus no meio do medo. Davi, o salmista, não fala de uma teoria. Ele fala de um encontro real. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quantas vezes você já orou sentindo que as palavras subiam, mas o coração continuava pesado? Quantas vezes o medo parecia mais forte do que a fé? O Salmo nos mostra o caminho. Buscar o Senhor. Não buscar respostas, não buscar controle, mas buscar a presença, porque é dela que vem o livramento. O medo aprisiona. Ele cria cenários na mente, aumenta o que é pequeno,
distorce o que é real. Mas quando você busca o Senhor, algo sobrenatural acontece. O medo começa a perder o poder, porque não há espaço para a escuridão onde a luz de Deus habita. Deus não apenas ouviu Davi, ele respondeu. E essa é a promessa que ecoa até hoje. Deus responde quem o busca de todo o coração. A resposta nem sempre vem como um milagre imediato, mas vem como paz, como força, como consolo. E é nessa presença que o coração começa a ser liberto dos temores. Talvez o teu medo não tenha nome. Talvez seja uma preocupação constante, uma sombra que te acompanha, um "e se" que nunca te deixa em paz. Mas o Senhor está dizendo hoje: busca-me, e eu te livrarei. Não é o esforço que liberta, é a comunhão. É o encontro com o Pai que faz o medo ir embora. Vamos orar. Senhor, a tua palavra diz: busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E hoje eu venho te buscar, Senhor. Não quero correr atrás de respostas humanas, mas da tua presença. Tu sabes, Pai, quantas vezes o medo tentou me dominar. Medo do futuro, da perda, da solidão, da dor. Mas hoje eu te entrego tudo isso. Livra-me dos meus temores, Senhor. Liberta a minha mente da ansiedade, o meu coração da inquietação, a minha alma do peso que carrego há tanto tempo. Enche-me com a tua paz, que a tua voz se torne mais forte do que todas as vozes que me assustam. Eu confio em ti, Senhor, e declaro, em tua presença o medo não tem poder. Em nome de Jesus, amém. O medo é como uma névoa, densa, mas passageira. E quando o sol da presença de Deus surge, tudo se dissipa. Você não precisa enfrentar os seus temores sozinho. O Deus que livrou Davi é o mesmo que te livrará. A busca sincera pela presença do Senhor é a chave que abre as portas da paz. E quanto mais você ora, mais o medo se cala. Quanto mais você busca, mais o coração entende. Deus é maior do que tudo o que te assusta. Então, se o medo vier te visitar novamente, não lute contra ele sozinho. Dobre os joelhos e diga: busquei o Senhor, e ele me respondeu. E você verá que o mesmo Deus que respondeu Davi também te ouvirá. Porque quem busca com fé sempre encontra o consolo de Deus. Há uma promessa preciosa escondida neste versículo. A paz de Deus é possível, mesmo em meio à tempestade. Não uma paz passageira que depende das circunstâncias, mas uma paz permanente guardada na presença dele. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A mente é o campo onde a ansiedade tenta dominar. É nela que os pensamentos correm, as lembranças pesam e os medos crescem. Mas quando a mente se firma em Deus, o caos perde espaço, porque a fé é o antídoto do desespero, e o foco em Deus é o refúgio da alma cansada. Perceba que a promessa é condicional, aquele cuja mente está firme em ti. Não é uma paz automática, é uma paz cultivada na comunhão. Ela nasce da escolha diária de trazer o pensamento de volta à presença de Deus. É dizer: eu poderia me preocupar, mas escolho confiar. Eu poderia temer, mas escolho descansar. A ansiedade grita: e se tudo der errado? Mas a fé responde: e se Deus estiver cuidando de tudo? Aquele que tem a mente firme em Deus começa a enxergar o mundo com outros olhos, não mais pelos temores, mas pelas promessas. Essa paz que Isaías descreve é a paz que o Espírito Santo deposita nos corações que confiam. Ela não vem de fora, vem de dentro. Ela é o resultado de um coração que aprendeu a descansar, mesmo que o mar ainda esteja agitado. Vamos transformar esse versículo em oração. Senhor, tua palavra diz que conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E hoje, Pai, eu te peço, firma a minha mente em ti. Os meus pensamentos têm se perdido. A ansiedade tem tentado me dominar, mas eu quero permanecer em tua presença. Livra-me dos pensamentos confusos, dos medos que me fazem duvidar. Coloca em mim uma mente renovada pelo teu Espírito Santo. Ensina-me a pensar com fé, a lembrar das tuas promessas, a confiar mesmo sem entender.
Guarda o meu coração e a minha mente na tua paz. Que nada me tire desse lugar de descanso que existe em ti. Eu confio, Senhor. Tu és o Deus da minha mente, do meu coração e da minha alma. Em nome de Jesus, amém. Agora, imagine essa paz te envolvendo como um manto. Ela cobre os pensamentos, silencia o medo e traz uma serenidade que o mundo não pode dar. É a paz que vem do alto, a paz que guarda, protege e sustenta. E quando a ansiedade tentar voltar, lembre-se desse versículo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, repita no coração: Senhor, firma a minha mente em ti. Porque quando o pensamento se volta para Deus, o coração encontra repouso. E nesse repouso, o Espírito Santo habita. E onde o Espírito habita, não há espaço para a perturbação. Há apenas paz. Essas palavras de Jesus são um lembrete terno e poderoso. Deus conhece cada necessidade antes mesmo que ela seja dita. Quando Ele diz: o vosso Pai sabe que precisais de tudo isso, Ele está nos chamando a um descanso profundo, o descanso de quem confia no cuidado do Pai. A ansiedade muitas vezes nasce do medo da falta. O medo de não ter o suficiente, de não conseguir, de não ver a provisão chegar a tempo. Mas Jesus nos ensina a olhar para o céu e lembrar: há um Pai que vê. Ele não é um observador distante, é um provedor amoroso. O mesmo Deus que alimenta as aves e veste os lírios é o Deus que cuida de você. E se Ele cuida do que é pequeno, quanto mais cuidará de um filho amado. A ansiedade tenta fazer você acreditar que precisa controlar tudo. Mas a fé te lembra que existe um Pai cuidando de tudo o que te preocupa. Jesus não está dizendo que as necessidades são irreais. Ele está dizendo que você não precisa se desesperar por elas. O desespero é o contrário da fé. E o Senhor quer te ensinar que a confiança traz o que a angústia jamais alcançará. Talvez hoje você esteja orando por provisão, por uma resposta financeira, um emprego, uma porta aberta, um alívio. E o céu te responde com suavidade: eu sei do que você precisa e já estou cuidando. A tua oração não caiu no vazio. Ela foi ouvida, registrada e está sendo respondida no tempo perfeito de Deus. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, a tua palavra me ensina a não andar ansioso pelo que eu hei de comer, beber ou vestir. Mas eu confesso, Pai, que muitas vezes o medo me vence. Tem dias em que eu não sei como as coisas vão se resolver, mas hoje eu quero descansar no teu cuidado. Tu és o meu Pai, e o Senhor sabe do que eu preciso. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes. Por isso, eu entrego em tuas mãos todas as minhas preocupações: a casa, o alimento, o trabalho, a família, o futuro. Cuida, Senhor, de tudo o que eu não posso controlar. Ensina-me a viver com fé, a agradecer antes de receber, a confiar mesmo quando a resposta parece demorar. Que o meu coração aprenda a depender de ti mais do que de qualquer recurso terreno. Porque sei, Senhor, que o teu cuidado nunca falha. Em nome de Jesus. Amém. Há uma paz que nasce quando entendemos que Deus é Pai. E Pai de verdade não esquece, não abandona, não ignora. Ele provê, Ele sustenta, Ele surpreende com amor. Então, quando a ansiedade sobre o amanhã tentar te dominar, lembre-se: o meu Pai sabe do que eu preciso. E isso é suficiente. A confiança em Deus não é cegueira, é certeza de que o amor dele enxerga mais longe. O que parece falta hoje é apenas o cenário onde ele vai revelar o cuidado dele amanhã. E se a dúvida vier, diga para si mesmo com fé: eu não andarei ansioso, porque o meu Pai sabe. E com essas palavras, o coração se acalma. Porque quando sabemos que há um Pai cuidando, o medo da escassez se transforma em gratidão antecipada.